Bom, pessoal, ainda na quarentena, estreando aqui o meu estúdio, meu primeiro vídeo hoje, e o nosso assunto a ser abordado é o movimento circular. Bom, o movimento circular por si, ele não é algo tão simples de se explicar e algumas pessoas têm grande dificuldade em entender os seus conceitos básicos. A intenção dessa aula é a gente passar os conceitos básicos, principalmente os conceitos matemáticos, e numa segunda parte a gente aprofundar um pouco mais no conteúdo e fazer algumas questões, certo? Então, para tentar entender o movimento circular, eu tenho essa apresentação, certo? E deixa eu abrir ela aqui. Pronto. O grande problema, na verdade, do movimento circular é entender como que as grandezas matemáticas entram em conexo ou em conexão aí com a física. A gente precisa da matemática para entender alguns conceitos, na verdade, todos os conceitos físicos. E esses conceitos matemáticos podem vir a tornar o conteúdo um pouco difícil, certo? A ideia aqui é você imaginar um carro fazendo uma curva. Essa curva, vamos dizer que seja uma curva perfeita, e você está vendo esse carro de cima, certo? O que eu quero tentar mostrar para vocês é justamente esse trajeto que ele faz, certo? E tentar associar quais são as grandezas matemáticas que estão associadas ao movimento, certo? Todos sabemos que para qualquer movimento estudado aqui na física, a gente vai se preocupar com o espaço, consequentemente, as mudanças do espaço, ou seja, a distância percorrida. Vamos nos preocupar também com a velocidade e com o tempo. E como o movimento circular ele é um movimento que se repete, essas grandezas de velocidade, distância e tempo vão ter uma interpretação um pouco diferente. Então, se imaginarmos que esse móvel, esse carro aqui, ele dá uma volta completa, a gente consegue ver que essa linha amarela, que é a distância percorrida pelo carro, vai depender de dois fatores aqui. O primeiro fator é o ângulo que essa trajetória faz com, no caso aqui, esse sistema de coordenadas que eu adotei. Além desse ângulo, eu tenho esse raio que parte aqui do centro do sistema de coordenadas e vai até o móvel. Todos conseguem ver, eu espero que se eu tenho um raio maior, consequentemente a distância percorrida pelo carro vai ser maior, certo? Então o que a gente vai tentar mostrar é como é que essa distância percorrida está diretamente associada ao ângulo e ao raio que essa trajetória tem em relação ao centro aí da trajetória, certo? Tudo isso vai ter que ser associado com os conceitos físicos de distância, velocidade e tempo, certo? Para isso, eu tenho algumas coisas que eu quero mostrar a vocês, e eu vou tentar mostrar isso por slide, certo? Então acompanhe os próximos slides, que a gente vai ter um tratamento um pouquinho mais teórico. Bom, o movimento circular, como eu estava dizendo, vai associar essas grandezas matemáticas, e a primeira grandeza matemática a ser abordada é a grandeza do radiano, certo? O que é esse radiano? Por conveniência, adota-se o radiano como medida de ângulo. Por quê? Ao adotar a medida de grau, a gente vai ter um problema na análise dimensional da equação, ou seja, você vai ter grandezas que não batem quando a gente vai ver a igualdade lá na equação. Então, o que é o radiano? De forma bem simples, é uma medida de ângulo, certo? E quando é que esse radiano acontece? Quando a medida do arco da circunferência, o R que vocês estão vendo lá fora de vermelho, tem o mesmo tamanho do raio. Então, quando você forma, na figura da direita, você tem aquele pedacinho de pizza, você tem uma pizza, vamos colocar assim, entre aspas, né? E essa pizza vai ter um arco, que é a borda. Essa borda tem o mesmo tamanho do raio desse pedaço, certo? E quando eu tenho essas duas medidas iguais, raio e arco são iguais, o ângulo que está formando essa figura, esse pedaço de pizza, é um radiano, certo? Por coincidência, ou não, né?
Essa pizza que eu vou formar, que eu tenho aí, vai ter uma quantidade máxima de pedaços quando eu tenho essa configuração em radianos, certo? E o número máximo de pedaços que eu consigo colocar aí dentro é de 6,28 pedacinhos, que é justamente o 2π que as pessoas associam lá na matemática. Eu não vou me aprofundar muito nos conceitos matemáticos, já que é apenas uma revisão bem simples, certo? Bom, o radiano, certo? Como eu estava explicando, ela vai estar sempre associada a uma medida de grau, certo? Então dá para converter de grau para radiano, de radiano para grau. E a distância, como eu falei anteriormente, então, o tamanho dessa borda, dessa pizza ou dessa distância que o carro percorre, vai depender exclusivamente do ângulo, certo? Que vai ter que ser dado em radianos e não em grau, e do raio. E quando eu tenho essas duas grandezas, o ângulo e o raio, eu consigo saber qual é a distância, qual é o tamanho daquela borda ou qual é a distância que o carro percorreu fazendo a circunferência. Por exemplo, numa circunferência de 10 centímetros de raio, certo? 3 radianos representam um percurso de 30 centímetros, certo? Então, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer, então? Já que a distância é o produto entre o ângulo e o raio, se o ângulo são 3 radianos, 3, e o raio é de 10 centímetros, né? 10 vezes 3, 30. Então, com essa configuração, eu teria uma distância, né? Um arco, uma borda de 30 centímetros. Enfim, a gente pode associar as grandezas de graus para radianos. Eu vou voltar para a minha apresentação aqui, para que a gente consiga, talvez, associar como é que essas coisas acontecem, certo? Se a gente observar o desenho aqui, eu tenho o meu ângulo está em radianos, e todo mundo sabe que uma meia volta, na verdade, vamos colocar assim, né? São 180 graus. E uma volta completa são 360 graus. Se observarmos aqui, ó, o ângulo em radianos que ele nos dá é quanto? 3,14. E 3,14 é o número que todo mundo já está acostumado a ouvir, que é o famoso π. O que é que se associa? Por regra de 3 simples, eu posso associar que quando eu tiver 180 graus, eu tenho 3,14 radianos, ou π radianos, certo? Se eu der uma volta completa, eu tenho 360 graus e o dobro de radianos, né, que vai dar 6,28 aproximadamente, certo? Então, com essa associação de graus e radianos, eu consigo fazer uma associação em regra de 3 simples para transformar de graus para radianos, certo? Ele diz aqui que uma volta completa é o arco, né? Vai ser 2πr, ou seja, 2π é justamente a quantidade de graus de uma volta, né? Uma volta completa são 360 graus, e 360 graus equivalem a 2π, como a gente acabou de ver. Então, eu consigo fazer essas transformações, né, de grau para radianos. Toda vez que a gente for fazer uma associação dessa, a gente vai precisar sempre utilizar o ângulo em radianos. Se você utilizar o valor em graus, a sua conta não vai funcionar e você vai ficar com dúvida, certo? Então, para qualquer grau, para qualquer conversão de radianos para graus, eu posso utilizar essa relação de que π radianos equivale a 180, certo? E 30 graus, por exemplo, vai valer x, né? Fazendo a minha multiplicação simples aí, né? Meios pelos extremos, ou regra de x, ou regra de 3, como vocês gostam de chamar. Eu tenho que 30 graus equivale a 0,524 radianos. Lembre-se que esse valor também pode ser dado em fração, ao invés de decimal, que é o mais comum, né? Coloquei em decimal aqui, enfim, mas eu posso colocar meu valor em fração. Vai ficar de acordo com o que o aluno queira fazer na hora, certo? Bom, como o movimento circular ele é repetitivo, aparece uma grandeza nova, que é nada mais do que uma interpretação para esse tal movimento, certo? O que eu posso analisar? Que a cada volta eu vou ter sempre a mesma distância, e se essa volta tiver a mesma velocidade sempre,
eu vou dar sempre uma volta no mesmo intervalo de tempo. O que eu quero dizer com isso? Que se um carro levar 1 minuto para dar uma volta completa em uma pista circular, a cada minuto que passar, eu sei que ele vai dar uma volta, porque a velocidade dele é constante. Então, eu posso dizer que esse carro dá uma volta a cada minuto, certo? Esse uma volta a cada minuto se atribui o nome de frequência, ou seja, é a frequência com que esse carro passa pelo mesmo ponto. Vamos imaginar que seja uma linha de chegada, onde tem a bandeirada, certo? Então, a cada minuto eu tenho certeza que esse carro vai passar pelo mesmo ponto, ou seja, ele vai passar pela linha de chegada a cada minuto, certo? Outra maneira de pensar sobre essa ideia do tempo é que o tempo de uma volta completa é 1 minuto, para essa situação que eu disse. Então, o que é que se diz? Que a frequência desse carro nessa situação é de uma volta por minuto, certo? E o período é o tempo que ele leva para dar uma volta completa, que é 1 minuto, certo? Podemos fazer uma mesma associação com outras coisas. Por exemplo, o ponteiro dos minutos de um relógio, certo? Nós sabemos que os ponteiros dos minutos, eles vão dar uma volta completa a cada hora, certo? Então, o período, ou seja, o tempo de uma volta completa é 1 hora, certo? O ponteiro dos segundos dá uma volta completa a cada minuto, ou seja, o período desse ponteiro é de 1 minuto, ou 60 segundos. O que eu quero resumir para vocês? Que o período é o tempo de uma volta e a frequência é o número de vezes que aquele fenômeno se repete em um dado intervalo de tempo. Eu preciso saber quanto tempo que ele dá uma volta completa para saber quantas voltas ele deu no intervalo de tempo que eu atribuí, certo? Enfim, continuando. Uma roda gira a 120 rotações por minuto. RPM é rotações por minuto. O nome da unidade, ela já diz o que está acontecendo. São 120 voltas, ou seja, 120 rotações em quanto tempo? Em 1 minuto. Então, eu sei que em 1 minuto, esse objeto, essa roda vai dar 120 vezes, vai rodar 120 vezes, ou seja, vai passar 120 vezes pelo mesmo lugar. Calcule a frequência em Hertz e seu período em segundos. O que é a frequência em Hertz? A frequência em Hertz é quando você, para determinar a frequência do movimento, você vai atribuir o tempo que você está calculando em segundos. Só que observe no exemplo que ele diz que a roda gira 120 vezes por minuto. E eu quero a minha frequência em Hertz. Então, eu preciso pegar esse 1 minuto e transformar para segundos. Então, de forma bem simples, né? A frequência vai ser o quê? O número de voltas. Quantas voltas ele dá? 120. Em quanto tempo? Em 60 segundos. Não é mais 1 minuto, porque eu não quero tempo em minutos, eu quero em segundos. Dividindo 120 por 60, eu tenho 2 Hz. 2 Hz quer dizer que ele dá 2 voltas a cada segundo, certo? Ou 120 voltas por minuto. É a mesma coisa, só que dado em grandezas diferentes, certo? Há uma relação entre período e frequência, já que elas são derivadas da mesma coisa, porém analisadas de maneira diferente. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período, certo? Aqui tem-se que o período é 1 sobre f, ou seja, o período vai dar 1 sobre 2, já que a frequência foi 2 Hz, e isso 1 sobre 2 vai dar 0,5 segundos. O período de 0,5 segundos quer dizer que ele leva 0,5 segundos para dar uma volta, certo? Então, se eu estiver contando no meu relógio e no meu relógio passar 1 segundo, ele deu 2 voltas. Por quê? Porque a cada meio segundo ele dá uma volta. Se eu tenho 1 segundo, eu tenho 2 voltas. E isso vai se repetindo sucessivamente, ok? Eu vou pular esse exemplo, né, já que é bem parecido, para a nossa aula não se estender demais. E vamos tentar entender o que é esse espaço linear. O espaço linear a gente falou bem no começo, certo? O espaço linear, imagine uma pizza e o espaço linear é justamente a borda da pizza. Todo mundo sabe que quanto maior for o seu pedaço de pizza, maior vai ser a borda, certo? Então, essa borda está relacionada justamente com o quê? Com o ângulo, porque se essa pizza é maior, ela tem um ângulo maior. Deixa eu voltar de novo para o meu aplicativozinho aqui, ó.
Se a gente olhar, vamos imaginar a minha pizza aqui, certo? Eu sou guloso e eu quero comer a pizza desse tamanho, certo? Observe que essa borda de pizza, ela é bastante grande, né? Ela é bem grande e eu poderia pegar essa minha borda e diminuir, certo? O que que diminuiu aí além da borda? O raio continuou igual, né? Mas o ângulo desse pedaço de pizza diminuiu. Então, a borda, né, que é o espaço percorrido, vai ser diretamente afetado pelo ângulo desse pedaço de pizza, certo? Em grandezas, nós vamos chamar o S da borda, que é a distância que eu vou percorrer, né, em uma pista circular. A gente está sempre associando aqui com um carro que é uma pista circular. E essa distância vai depender do quê? Do ângulo do raio. Se você souber essas duas grandezas, você resolve o problema. Você sabe quantos metros ou quantos quilômetros esse carro percorreu na pista, certo? Enfim, o movimento circular uniforme, ele tem algumas características bem parecidas com o movimento uniforme que a gente viu no começo, né? Movimento retilíneo uniforme. Primeira característica é o movimento de uma partícula numa trajetória circular. Não dá para você associar um movimento circular utilizando as ideias ou equações do movimento retilíneo. Não vai funcionar, são duas coisas diferentes. Uma coisa é reta, outra coisa é circular. A velocidade angular e a velocidade linear são constantes, certo? Então, ó, esse movimento circular uniforme tem essa propriedade, que é a mesma propriedade lá do movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, certo? A velocidade não vai mudar, certo? Só que aqui ele dá duas grandezas, angular e linear. Gente, ó, linear, o nome já diz, em linha reta. Se você imaginar a roda de um carro que se movimenta, essa roda pode ter duas velocidades associadas. Uma é a velocidade de giro, ou seja, com que velocidade essa roda está girando, né? Quantas vezes o mesmo ponto toca o chão do carro por minutos e segundos, né? E tem a velocidade do carro, que é em linha reta. Então, ela tem duas velocidades, certo? Então, se um carro tem uma velocidade constante linear em linha reta, consequentemente, essa roda também vai dar sempre o mesmo número de voltas por minuto, por segundos, vai ter uma velocidade angular constante, certo? Então, quando isso acontece, nós temos um movimento circular uniforme. Deixa eu dar só um exemplo de movimento circular que não é uniforme, que é o ventilador. Quando o ventilador está desligado e você liga o ventilador, esse movimento não é circular uniforme, porque a velocidade das pás, elas vão mudando com o tempo, essa velocidade vai aumentar, até que ela atinge a velocidade máxima, e aí sim o movimento vai ser circular uniforme. E não há aceleração tangencial. A aceleração tangencial, gente, é a aceleração que a gente viu no movimento uniformemente variado, certo? Se eu estou dizendo que para ter um movimento circular uniforme a velocidade tem que ser constante, consequentemente, eu não vou ter aceleração linear, ou seja, a velocidade linear desse móvel não vai mudar, certo? Porém, esse movimento circular uniforme vai ter uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que a gente vai ver mais lá na frente. Continuando. Velocidade angular. O que seria? É a velocidade do giro. Lembra-se que velocidade é o quê? Distância dividido pelo tempo. Então, se eu estivesse calculando a velocidade linear, eu ia pegar o quê? Delta S sobre delta T. Distância sobre o tempo. E resolveria meu problema. Só que aqui eu estou analisando o quê? A velocidade angular. Então, o nome já diz, ó, velocidade angular, eu não vou pegar a distância em linha reta, eu vou pegar o ângulo. É quantos graus ou quantos radianos essa roda, ou esse carro, ou essa coisa que se movimenta em movimento circular, percorre um determinado tempo, certo? Lembre-se que aqui a gente está analisando grandezas diferentes, não são mais grandezas lineares, e sim grandezas angulares. Então, para calcular a velocidade angular, a velocidade de giro de alguma coisa, eu tenho que saber quantos graus essa roda, esse carro, essa coisa que está se movimentando percorreu. Pode ser 180, ou seja, π radianos, pode ser 2π radianos, pode ser 0,54 radianos, enfim.
você tem que saber quantos radianos esse objeto percorreu e qual foi o tempo que demorou para que esse objeto conseguisse dar essas voltas e você conseguir calcular a velocidade. Então, da mesma forma que a gente calculava velocidade linear, distância sobre o tempo, aqui a gente também vai usar a mesma ideia, distância angular pelo tempo. O tempo pode ser o período, na verdade ele pode não, ele é o período, certo? E essa equação, né, ômega, que vai ser a letra utilizada, né, para diferenciar da velocidade linear. Então, o ômega vai ser a diferença entre os ângulos, ou seja, o ângulo percorrido pelo objeto dividido pelo tempo, certo? Observe que a unidade utilizada é o que? Radianos por segundo. Por que é radianos por segundo? Porque o tempo, a distância que eu estou calculando, eu estou medindo aqui, eu estou analisando, não é em metros, e sim em radianos. E o tempo vai ser em segundos. Então, resumindo, né? Nós temos aí que o ômega, que é a letra que representa a velocidade angular, é igual a 2π sobre t. O t maiúsculo é o período. Por que eu estou utilizando 2π sobre t? Inicialmente, nós vamos analisar um movimento circular uniforme, que quer dizer o quê? Ele vai dar sempre o mesmo número de voltas a cada tempo. Então, se eu souber o tempo de uma volta, que equivale a 2π, eu consigo determinar, né, quantas voltas ele vai dar depois de infinitos segundos ou minutos, certo? Então, eu posso utilizar dessa ideia do 2π, que é uma volta completa sobre t, que é o período. Lembre-se que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Substituindo essa ideia de período sendo o inverso da frequência, né, eu posso escrever que a velocidade angular é 2π sobre t, ou que ela é igual a 2π vezes a frequência, certo? E a velocidade angular é expressa em radianos por segundo e não depende do raio, certo? A velocidade angular não depende do raio, ok? Bom, a velocidade linear, de novo, a gente vai ter sempre associações de linear e angular. Então, e a velocidade linear, gente, ela é a velocidade em linha reta, certo? Para a mesma velocidade angular, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então, a velocidade linear depende do raio, certo? Por que ela depende do raio? Porque a velocidade linear, ela é o que? A distância, ΔS, dividida pelo tempo, ΔT. E a distância ΔS, que é a borda lá da famosa pizza, ela depende do raio. Então, quanto maior for o raio, certo? E constante a velocidade angular, maior vai ser a velocidade linear. Então, de maneira simples, eu posso pegar a minha equação velocidade igual a ΔS sobre ΔT, substituir os valores, as grandezas angulares para ΔS e ΔT, e eu ter uma nova equação, certo? Olhando aqui, nós temos que a distância é o ângulo vezes o raio, então onde tiver o ΔS, eu vou colocar a distância, é o ângulo vezes o raio, né? O ΔΦ vezes o raio, e o tempo vai ser o tempo, ou seja, o tempo de uma volta completa, certo? Então, essa equação fica quem? A velocidade angular vezes o raio. É a mesma equação escrita de forma diferente. O que é importante aqui? Que você sabe que a velocidade linear depende do raio, certo? Exemplo, vamos lá. Um disco de vinil de 31 centímetros de diâmetro gira a 33,33 rotações por minuto. Qual é a velocidade linear da borda do disco? Ou seja, há uma distância máxima em relação ao centro do disco, né? Ou seja, a 31 centímetros, já que na verdade não, né? O diâmetro é 31, então o raio vai ser a metade. Qual a velocidade linear da trilha final de raio 5,5 centímetros? Então ele está aí, né? O raio é 5,5. Então, para resolver a questão, a distância que eu vou estar analisando, o raio que eu vou estar analisando é 5,5 centímetros, certo? Então, ele utilizou a equação da velocidade angular, que é 2π vezes a frequência, né? Para calcular a frequência, eu tenho o quê? O número de voltas dividido por um certo tempo. E ele diz que são quantas voltas? 33,33 em 1 minuto. Só que eu quero calcular isso aqui em radianos por segundo. Ao invés de eu colocar 1 minuto, né, eu vou colocar 60 segundos. Então, eu encontrei a frequência de 0,556 Hz ou rotações por segundo.
Substituindo na equação de baixo, né, o ômega, que é a velocidade angular, é 2π vezes f, 2π vezes 0,556 igual a 3,49 radianos por segundo. Observe que eu tive que multiplicar também, né, o 2 por π, que é 3,14. Então, a velocidade angular desse disco é de 3,49 radianos por segundo. Certo? Na borda, a questão pediu a velocidade linear. E a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Dica: toda grandeza linear equivale à sua grandeza angular vezes o raio. A velocidade angular a gente encontrou em cima, que é 3,49. E o raio é quanto que ele deu aí na borda? 0,31, que é 31 centímetros, só que temos que colocar em metros para obter o valor em metros por segundo. Dividir por 2, porque 31 centímetros é o diâmetro, ele quer o raio, que é a metade. Resolvendo, fica a velocidade linear na borda do disco de 0,54 metros por segundo. E na trilha interna, que foi onde ele pediu também, né, nós temos que o raio não é, a metade dos 31 centímetros, e sim a 5,5 centímetros. Né? De novo, transformando os 5,5 centímetros para metro, dividindo por 100, nós temos que a velocidade linear na borda dessa trilha é 0,19 metros por segundo, certo? Enfim. Então, gente, eu sei que é bastante informação, né? É muita coisa. O movimento circular, ele não é simples como outros movimentos que a gente estudou, mas eu vou deixar espaço para uma próxima aula para a gente aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham entendido grande parte do que eu expliquei e nós voltaremos com esse conteúdo futuramente. Valeu!